Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez a este encontro semanal promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor para o nosso Evangelho no Lar. Então, nesse momento, convido a todos para a nossa prece inicial. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, pedindo, Senhor, abençoa-nos os propósitos desta noite, dá-nos a luz do entendimento, a compreensão, para que possamos tirar o proveito necessário no tema desta noite, possamos fazer uma reflexão produtiva em torno desse assunto tão importante para nossas vidas e que possamos, assim, receber também, nesse momento, a assistência dos teus mensageiros, trazendo-nos a inspiração, as intuições e também as energias renovadoras que possamos receber através da água, os recursos renovadores para nosso refazimento. E assim pedimos, Senhor, permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja. Hoje vou falar um pouco sobre o Evangelho no Lar. Vou iniciando a nossa reflexão com a mensagem do Espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, e cujo título é O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, e o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem o lar que se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversão e no pensamento? Na conversação e no pensamento?
O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz do céu. Se a claridade é a expressão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro se fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. E assim, dando sequência, vamos fazer alguns apontamentos a respeito da grande importância que tem o Evangelho no lar, principalmente nos dias atuais, dias assim muito tumultuados, né? Com grandes dificuldades na convivência, dadas as condições que se apresentam no momento onde as pessoas precisam ficar mais tempo reunidas em casa. E assim, tudo tem sua razão de ser, então esse momento também pedimos sempre a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, para que aproveitemos bem essa oportunidade, a fim de que possa logo passar e seguirmos em frente, tirando assim o melhor proveito para nosso aprendizado. Então, sobre o Evangelho no lar, trouxe alguns apontamentos que eu vou ler a seguir. Não devemos confundir casa com lar. A casa ou apartamento é construção material. O lar é construção espiritual, resultante do convívio dos seres que ali habitam. Por isso, é o nosso santuário aqui no plano físico. Ninguém pode ter acesso, onde ninguém pode ter acesso sem o nosso consentimento, que é determinado pelo nosso padrão vibratório. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. O lar é a escola do coração, ou dos sentimentos, onde, no convívio com os nossos entes queridos, aprendemos a compartilhar a vida, no exercício cotidiano do amor ao próximo, moldando o caráter e desenvolvimento dos valores necessários ao convívio social. É um grande desafio, pois, como sabemos, no nosso mundo atual, de provas e expiações, predominam as famílias de caráter provacional, onde se reúnem espíritos necessitados de entendimento, de perdão e de reconciliação, alternando posições dentro do grupo familiar ao longo do tempo. É assim que André Luiz, no livro Conduta Espírita, pela psicografia de Valdo Vieira, nos diz que o lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. A prece é um instrumento muito poderoso que Deus nos deu para que busquemos a ligação com os planos superiores e nos façamos aptos a receber os recursos espirituais de que necessitamos. Quando feita pelo grupo familiar, este poder é multiplicado. O próprio Jesus nos disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, aí ele estaria. A doutrina espírita nos recomenda sempre a prática do culto do Evangelho no lar, que é o estudo do Evangelho pelo grupo familiar, uma vez por semana, em dia e hora determinados, e dessa forma a espiritualidade amiga já se programa para compartilhar conosco neste momento sublime, trazendo grandes benefícios para toda a família. Quando se realiza o culto do Evangelho, o recinto doméstico fica todo envolto em luz, criando um campo magnético protetor, afastando os espíritos desequilibrados e malfeitores e beneficiando toda a nossa vizinhança também.
torna-se um ponto de referência e um posto avançado de apoio às atividades da espiritualidade maior no plano físico. Com frequência, os trabalhadores espirituais trazem espíritos necessitados de ouvirem a leitura seguida dos comentários sobre a página do Evangelho, aberta aleatoriamente, mas que, na verdade, na prática, é conduzida pelo mentor que é para atender a nossa necessidade ou dos espíritos presentes. Quando estamos sós, devemos também fazer o culto do Evangelho da mesma forma, tomando o cuidado de fazer tudo em voz alta, uma vez que os espíritos ainda materializados, trazidos para a equipe espiritual, não conseguem ouvir os nossos pensamentos. Eles precisam ouvir a nossa voz. Lembrando também de colocar sobre a mesa sempre uma jarra com água para ser magnetizada, para o uso comum. E também um copinho com água, para que cada um dos presentes possa receber aquilo que necessita de forma individual. E assim, então, chegando ao final dessa apresentação de hoje, que esse encontro, apesar de virtual, fortaleça entre nós os laços, nos ligando, nos fortalecendo essa ligação entre nós, nessa grande família que fazemos parte aqui da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. E que possamos também, ao mesmo tempo, vibrar por todas as nossas famílias, para os nossos lares, de modo que possamos, nesse momento, receber assistência, a presença dos mensageiros do nosso Mestre Jesus, trazendo-nos as vibrações de amor, de paz, de harmonia, e que possamos, assim, sintonizando com esses benefícios, receber em nosso coração essas forças renovadoras de que tanto necessitamos. Pedimos também, Senhor, ilumina-nos o entendimento, dá-nos a compreensão necessária para que possamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo na presente encarnação, dentro da família. Sabemos que estamos colocados onde necessitamos e com as pessoas que precisamos, de alguma forma, nos afinizar, reparar, enfim, resgatar alguma coisa que ficou pendente no passado. E assim, pedimos, Senhor, abençoa-nos os propósitos, esses bons propósitos, e que possamos receber a paz em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos, agradecemos pela participação e que a paz esteja sempre em nossos corações.